programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Lâmpadas ON, especializada em iluminação e eficiência energética. Texa Construtora. Dracar Moda Masculina. Restaurante Il Faro. Colégio Lali. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá Convention and Visitors Bureau. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Estamos lá com mais o programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, canal 11 da NET, e também pela sua Guaru TV, nossa TV, canal 8, aqui na Spin TV a cabo. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência, você que é assinante aqui na cidade do Guarujá, e você que me assiste em todo o litoral pela TV Ilha do Sol, canal 36 UHF, e também pelo canal 4 da NET, Baixada Santista. Hoje eu tenho aqui ainda é líder da oposição, né? Não acabou o governo. Aí, ele, o cavaleiro solitário, né? O líder da oposição na Câmara Municipal de Guarujá, do nosso vereador Edilson Dias, está aqui conosco hoje. Vamos participar mesmo porque só temos mais 4 sessões na Câmara Municipal de Guarujá. Eu estava até conversando aqui antes da gente começar a gravação do programa com o vereador Edilson Dias, para saber como é que fica esse quadro até o final do ano. Eu estive conversando aí também com o prefeito da cidade de Guarujá, o prefeito eleito, Dr. Walter Suman, que disse que a partir da semana que vem já deve começar a anunciar, a partir da semana que vem, já deve começar a anunciar alguns nomes, né, do seu secretariado. E agora, nesse momento, continua aí os trabalhos aí de transição e essas comissões se reunindo. Eu quero cumprimentar, caro vereador, o senhor está bem, vereador? Já deu para descansar, né, depois de uma campanha árdua, né? O senhor já está recuperado ou não? Sim, já estamos num outro ritmo, né? Ao invés daquele ritmo alucinante da campanha. Enfim, eu quero cumprimentar a todos os telespectadores, cumprimentar aqui o meu amigo Tuca Júnior, agradecer a mais essa oportunidade de estar aqui. Eu vou começar assim, bem light com o senhor. Você sabe que eu adoro começar light, né? O senhor já sonhou em ser presidente da Câmara de Guarujá, caro Edilson Dias? Sonhar em ser presidente, não. Mas eu estou sempre preparado para ser presidente, para ser vereador, como fui reeleito agora, para ser secretário. Enfim, nós, homens públicos, nós temos que estar preparados para todas as missões que Deus nos colocar no nosso caminho, Tuca, sempre. Bom, eu comecei aí, só para dizer, Tuca, mas que maldade é essa, né? Por que você começou com uma pergunta, né? Está querendo queimar o vereador, né? Nem começou a nova legislatura, né? Colocando o nome dele, etc. e tal. Todos que aí estão, dos novos e os antigos, né, que vão continuar, todos são candidatos à presidência da casa. Todos eles sonham em ser presidente da casa. Então, mas só que é um momento difícil. Veja só o que aconteceu em Bertioga, decretaram já emergência nas finanças aqui da cidade de Bertioga. Não sabe como é que vai ser aí o salário no final do ano. A gente já tem uma crise, né, em Cubatão, tem crise em São Vicente, né, uma crise também aqui na cidade do Guarujá, crise em todo lado. Santos também está em crise, enfim, todas as cidades aqui da região em crise. Todo mundo implorando, rezando para que venha essa temporada de verão, né, o mais rápido possível. E nós vamos precisar, sabe do quê? De políticos de boa qualidade, fazendo uma política realmente séria, né, para que conduza, né, os seus respectivos municípios, né, ao sucesso.
Porque não dá para governar em desarmonia. A gente precisa de harmonia nesse primeiro instante, acho que todas as cidades, né, vereador? Exatamente, eu acho que você foi feliz nas suas colocações. Nós vivemos um momento conturbado, um momento problemático em relação a finanças, não só aqui na Baixada, como em todo o país, enfim. E a gente tem que ter muita prudência, né, em dar passos corretos. Eu acho que, como você disse, presidência da Câmara, acho que isso nem pode ser discutido agora, muito cedo. A eleição para a presidência da Câmara ocorre no dia 1º de janeiro do ano que vem, após a posse, né, imediatamente após os novos vereadores já empossados têm que se reunir e fazer a eleição para a mesa diretora, que é a mesa que dirige a Câmara Municipal, que é composta do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário. Então, eu acho que, eu particularmente, Tuca, não estou participando de nenhuma conversa em relação à presidência da Câmara, só vou me dispor a tratar desse tema a partir da segunda quinzena, do início da segunda quinzena de dezembro. Qualquer coisa que se fale agora, qualquer coisa que se afirme agora, é mera especulação. Eu acho que a gente tem outras preocupações, como aguardar agora possíveis propostas que sejam encaminhadas pelo Executivo atual, né, propostas estas tratadas com a equipe de transição, já para a gente começar a preparar o próximo governo. Eu tenho certeza que medidas devam ser tomadas já agora, obviamente aprovadas pela Câmara, para a gente tentar minimizar esses problemas que você citou já a partir do próximo governo, enfim, desde que essas medidas sejam medidas corretas, legais, realistas, enfim, e aí a gente aprova na Câmara para começar a ajudar, que eu acho que é um sentimento de todos os vereadores, da classe política, enfim, quer que a cidade dê certo. E para a cidade dar certo, nós temos que torcer para que o governo que tomará posse também dê certo. Eu sou oposição ao governo atual, mas isso não significa que eu serei oposição ao próximo governo, desde que o governo priorize a volta, né, daquela cidade, daquela pérola que brilhava antigamente. Bom, só o começo, né, do programa. Quero lembrar aqui dos meus apoiadores, o restaurante Bambuzal, meu amigo Orlando, Dona Marisa, aqui no centro da cidade de Guarujá. Gente, uma comida deliciosa, produtos de primeira qualidade. Quarta e sábado tem feijoada, final de semana aquele festival de frutos do mar, de massas, e você vai se encantar realmente com o nosso restaurante Bambuzal. Eu recomendo para você, tá lá o Cláudio, que é o gerentão, lá com toda aquela equipe maravilhosa atendendo você, aquelas meninas atendem a gente com tanto amor, com tanto carinho. Eu recomendo para você o restaurante Bambuzal, aqui no centro do Guarujá, do lado da antiga WTG, aqui na Cavaleiro, na Mijafé, restaurante Bambuzal. Guarujá Convention Vistos virou, vivendo o turismo da cidade o ano todo. A nossa Texa Construtora, olha, é jubileu de prata da Texa, e ela já aproveita para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os clientes, amigos e fornecedores. A OCM Contabilidade também, né, já em espírito de Natal, se congratulando aí com seus amigos e clientes, desejando a todos um Feliz Natal e um aventurado 2017. Eu já ia falar 18. Para alegria de alguns e tristeza de outros, eu já ia falar 18. É a nossa OCM Contabilidade e Organização Contábil Melão. Isso é que é tradição, não é verdade? Desde 1966, realmente é top, né? A OCM é top. Ô, caro vereador, então a gente estava falando aqui justamente isso. O senhor está dizendo que o senhor só vai se preocupar um pouco mais com isso a partir da segunda quinzena, né, de dezembro, né, o início da segunda quinzena de dezembro. Né, muitos dos senhores vereadores de todas as cidades, né, pelo menos os mais experientes, também vão deixar para se preocupar com isso a partir da segunda quinzena de dezembro, mas para os novos vereadores esse assunto já está fervilhando.
né? Eles já estão conversando, estão se reunindo, é a reunião aqui, é a reunião ali, é um sonhando em ser presidente, é outro sonhando, nem sem saber, inclusive, quais são as reais atribuições, né? Porque acha que só tem bônus ser presidente. Tem bônus, lógico, evidentemente, tem bônus, você aumenta o número de assessores, aumenta a sua influência, enfim, né? Mas também tem os ônus, né? Às vezes você tem que tomar medidas antipáticas, né? Às vezes você tem que ir contra, inclusive, até a sua própria ideologia para assumir uma presidência, né, de um legislativo. Então, em São Vicente já está assim, está maior burburinho, né, quem vai ser presidente, quem não vai. Né, existe grupo aqui em São Vicente, né, dos novos vereadores também se movimentando para ver se, em vez de fazer um vereador de outros mandatos, que sejam de primeiro mandato. A mesma coisa acontece aqui na nossa cidade de Bertioga. Guarujá não é diferente, já estão conversando. Existe a possibilidade de termos a primeira mulher, né, como presidente da Câmara do Guarujá, né, porque a Andressa Salles acho que já se pronunciou dizendo que gostaria muito, né, de ser presidente aqui do Legislativo e seria a primeira mulher, né, a ocupar, acho que é a primeira, né, seria a primeira mulher a ocupar. Sim. Caso viesse a ganhar a eleição, seria a primeira a ocupar aí a presidência, né, da Câmara de Vereadores aqui da cidade. Então, essa movimentação está acontecendo em todos os lugares. Santos, né, a mesma coisa, existe uma grande movimentação, mas ali dificilmente, né, vão tirar das mãos do Paulo Alexandre, né, a oportunidade de fazer mais uma vez, né, o próximo presidente do Legislativo. É tão importante o Legislativo para uma administração, né, porque ele pode auxiliar, mas ele pode realmente dificultar, né, o gerenciamento de uma cidade. Agora já teve prova disso quando o presidente, por exemplo, o Pirani, que já foi presidente, foi contrário à administração do Farid. Criou-se uma série de dificuldades, né, para o próprio Farid, na época, gerenciar a cidade. Né? Quando a Câmara quer, a Câmara consegue dar uma travada boa, né, vereador? Exatamente, que tudo que a cidade de Guarujá não precisa é exatamente ter um poder legislativo conflituoso com o executivo. É verdade. É tudo, né, que o Guarujá não precisa. Eu acho que as matérias que são de interesse da população têm que ter celeridade, têm que ser aprovadas o mais breve possível, sem contratempos, enfim. E tudo aquilo em que a maioria dos vereadores discordem, né, tem que haver diálogo, enfim, né? Coisa que não ocorreu, né? Muitas pessoas podem se perguntar, mas o vereador Edilson, e por que não teve diálogo com a atual administração? Porque a Antonieta não conversava mesmo. A Antonieta, até hoje, ela acha que ela manda na Câmara Municipal e, de certa forma, tem uma bancada que faz o que ela quer na Câmara Municipal. Está aí o resultado do governo dela. Eu espero que o próximo governo, mesmo que a Câmara ou que alguns vereadores tenham uma postura diferente, mas que haja diálogo para fazer essas correções, para entrar num consenso, porque agora todos nós temos que nos unir em prol da reconstrução da nossa cidade, que foi destruída na atual gestão. Tá? Agora, isso não significa também que o governo, que irá tomar posse dia 1º de janeiro agora, venha fazer tudo da sua maneira, da sua forma, sem diálogo algum, como ocorreu com o governo da Antonieta. Isso a gente não pode permitir. Mas a Câmara não pode ser um canal de conflito constante com o Executivo. É por isso que eu acho, é uma opinião minha, para ser presidente da Câmara, Tuca, primeiro, a pessoa, na minha opinião, a pessoa tem que ter passado por pelo menos um mandato legislativo para que ela conheça os meandros da Câmara Municipal, regimento interno, lei orgânica, enfim. Eu acho, por isso que eu digo, é muito prematuro os novos vereadores ou alguns vereadores que já estão lá, estabelecer essa discussão em relação à presidência da Câmara com tanta antecedência. Nós temos coisas mais importantes. Por exemplo, nós temos 2 sessões agora que nós temos que votar o orçamento municipal para 2017, que é muito mais importante do que se discutir presidência de Câmara. Então, eu acho que esses que estão discutindo essa questão agora, eu acho que tem que repensar um pouco, deixa isso para a segunda quinzena
de dezembro, que é quando a Câmara já estará em recesso. Teremos tempo para discutir essa questão e votar e eleger a mesa no dia 1º. Bom, o senhor está falando aí orçamento, a votação, são 2 votações, não é isso, vereador? E qual é a pedida lá do governo? Qual é a previsão, né, para o ano que vem? Qual é o orçamento para o ano que vem? 1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão e 400 milhões. A arrecadação verdadeira, eu acredito que fica em torno de 1 bilhão, não deve passar disso, né? 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 no máximo. Chega a atingir 1 bilhão e 100? Eu acho que sim, chega. Porque acho que dessa administração está em 900 milhões, mais ou menos, não é isso? Exatamente. Não chegou ainda. Não chegou ainda em 1 bilhão. A arrecadação efetiva, né? O orçamento é outra coisa. O orçamento é uma coisa, a arrecadação é outra bem diferente, né? Então, eles sempre superestimam o orçamento. É sempre a maior do que verdadeiramente, né, arrecada. Bom, o vereador, a gente também tem trabalhos importantes. O senhor, por exemplo, tem trabalho importante. O senhor conseguiu aprovação, né, por parte aí da Câmara Municipal de Guarujá. Os seus pares concordaram aí com o seu trabalho. O senhor aumentou aí o número, né? O senhor pretende, pelo menos, o senhor já conseguiu um autorizativo para que a prefeitura, para que a Translitoral, é isso? Seja obrigada não, é uma lei que obriga a Translitoral a colocar o cobrador, é isso? O retorno do cobrador? Exato. Na verdade, é uma lei que proíbe a prática da dupla função no sistema de transporte público coletivo de Guarujá. Com isso, proibindo a prática de dupla função, ou seja, haverá necessidade da volta dos cobradores aos ônibus, né? Porque o motorista, segundo essa lei, ele só poderá e terá a prerrogativa de conduzir o veículo conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro e as normas municipais. E caberá ao cobrador efetuar a cobrança da passagem, atender, esclarecer dúvidas dos passageiros, operar o equipamento, que é aquele elevador para pessoas com deficiência, enfim, auxiliar o motorista em todas essas tarefas. E o motorista tão somente terá, volto a repetir, a responsabilidade de conduzir o veículo e não mais como é feito hoje. O motorista dirige e ele passa o troco, ele cobra as passagens, ele opera o equipamento, que é o elevador, enfim, e que, na minha opinião, está em desconformidade com as leis do trabalho. Então, a gente apresentou essa lei, que já foi aprovada, já está em vigor no município de Barra Mansa, Belo Horizonte, Blumenau, Santa Catarina, São Paulo, Curitiba, Macaé, Rio de Janeiro. Só que o que ocorreu no Guarujá é apenas uma primeira etapa. Os vereadores aprovaram por unanimidade. Esse projeto já foi enviado à prefeita, que tem 45 dias para decidir se sanciona ou veta. Se sancionar, a lei passa a valer. Se vetar, esse veto tem que retornar à Câmara Municipal para a votação dos vereadores para derrubar ou manter o veto. E eu acredito que, se houver veto, né, que é a aposta que eu faço, se a prefeita vetar o projeto, a nova Câmara, que tomará posse dia 1º de janeiro de 2017, cuja primeira sessão é a primeira terça de fevereiro, é essa nova Câmara que vai decidir se derruba o veto ou se mantém o veto da prefeita. Se derrubar o veto, a lei passa a valer. Se manter o veto, a lei vai para o arquivo. Então, acredito que a próxima Câmara é quem decidirá essa questão da volta dos cobradores. O senhor está apostando... Eu não sei por que você está me olhando com essa carinha. Não, eu estou achando graça. Eu estou achando muita graça. É um projeto que é apresentado aí. Eu não sei se o fim foi apenas e tão somente político, ou se foi com a intenção realmente de aliviar aí a situação do motorista. Porque tem essa, né? Ano político, etc. e tal. O vereador aqui também precisava de voto. Pode ter criado aí um trabalho para conquistar mais votos, né? Ou foi para conquistar realmente mais empregos, né? Ou foi para facilitar a vida realmente
né, do cidadão e do próprio motorista. Isso ele vai comentar daqui a pouco, evidentemente. Eu estou comentando porque eu estou aqui e estou achando graça. O pessoal reclama que o preço da passagem está alto. Ah, mas está alto, o preço da passagem está alto. Meu patrão lá que paga lá meu vale transporte, né, já está reclamando, não é verdade? Porque quem paga a maior parte é o patrão mesmo com o vale transporte. Lógico que o cidadão também paga. Então tá caro, vai ficar mais caro. A partir do momento que você contrata, aí a empresa vai precisar contratar pelo menos mais uns 200 funcionários. Lógico, por um outro lado, é sensacional porque está contratando mais gente, ou seja, está dando dignidade a mais pessoas. Eu achei muito bacana, por esse lado, pela geração de emprego. Mas e o preço? Tudo que é feito de benefício para o povão, a gente não pode esquecer o seguinte: ninguém dá nada de graça para você. Todo mundo cobra, e a empresa não é diferente. Vai meter lá no custo dela esse aumento aí com a mão de obra. E para quanto é que vai essa passagem? Se vocês já dizem que tá caro, e olha que nenhum dos políticos aqui da cidade anda de ônibus, hein? Eu também não ando não, faz tempo que eu não ando de ônibus. Ninguém anda de ônibus, mas todo mundo ouve dizer que tá caro, né? E vai ouvir mais, e vai ouvir mais. Como é que fica isso aí? O senhor fez para política? O senhor fez realmente com a intenção de gerar emprego? E como é que fica essa parte do aumento? Ou o senhor acha que a empresa, boazinha, linda, maravilhosa, se for sancionada a lei e posta em prática, não vai cobrar por isso? Tuca, primeiro eu quero esclarecer, não só a você, como todos os telespectadores, primeiro que você citou, se foi por política para obter mais votos. Eu apresentei esse projeto após a eleição, portanto eu já estava reeleito, e esse projeto foi aprovado no mesmo dia, ou seja, cerca de 15 dias atrás. Então eu já estava reeleito, então não foi por questões de voto. Tá. Agora, outra questão, Tuca, que você citou. Eu tenho sido questionado por algumas pessoas nesse sentido, mas vereador, nós queremos a volta sim dos cobradores, vai gerar emprego, vai tirar aquela carga pesada que pesa hoje sobre os ombros dos motoristas, que tem que dirigir, tem que passar troco, às vezes entra 2, 3, 4, 5 pessoas, o ônibus tem que ficar parado um tempo para que ele possa efetuar a cobrança, passar o troco, às vezes ele faz isso com ônibus em movimento, enfim, os motoristas estão trabalhando num estresse tremendo, você não tem ideia. Inclusive, o índice de motoristas afastados aumentou bastante e isso também gera prejuízo, ou seja, gera custos para a empresa, enfim. Agora, esse negócio de dizer que a passagem vai aumentar, eu tenho a dizer o seguinte: na época que retiraram os cobradores dos ônibus, a passagem não baixou. Se você pegar o valor da passagem, eu já mandei fazer esse levantamento oficialmente, que o grande embate desse problema se dará, acredito eu, a prefeita vetando o projeto, o grande embate se dará. Eu acho que ela não na veta. Sessão, eu esqueci de falar, eu acho que ela não veta. Na sessão onde nós votaremos o veto da prefeita, caso ela vete. Então, eu estou me municiando de todas as informações. Eu vou te dizer o seguinte, Tuca: quando os cobradores foram retirados dos ônibus, a passagem era um valor. Não reduziu a passagem, e de lá para cá, a passagem ela foi aumentada pelo índice inflacionário. Se não houve redução de passagens quando retiraram os cobradores dos ônibus, por que deve haver aumento de passagem agora com a volta dos cobradores? Essa é a primeira questão. Segunda questão, Tuca: a empresa de transporte público, por lei, através da Lei 1581 de 1981 e a Lei 038, que é o nosso Código Tributário, ela tem uma isenção, ela goza de uma isenção de 50% de ISS, para que, com essa isenção, ela possa custear, ela possa bancar os custos do passe livre. Eu também já solicitei essas informações para saber qual o montante, qual o valor que a empresa deixa de pagar de ISS à prefeitura e o que ela gasta com o passe livre, para ver se realmente esse valor bate.
que, pelas informações que eu tenho, ela deixa de pagar muito mais do que aquilo que ela arca com o passe livre. Está aí um montante que poderia ser utilizado também para custear a volta dos cobradores. Mas nós estamos levantando todas as informações, quanto custa, quantos cobradores seriam necessários hoje, qual o custo desses cobradores. E não se esqueçam que o vereador Edilson Dias, final do ano passado, conseguiu um objetivo que muitas pessoas pleiteavam isso, que era o fim da isenção dos grandes hotéis. Estão entrando nos cofres da prefeitura esse ano 8.300.000, que o ano passado não entraram, que nos anos anteriores não entraram, porque havia essa isenção aos grandes hotéis de IPTU. Isso aí também é um valor que poderia ser utilizado para isso, Tuca. Mas, enfim, mas eu acho que nós temos muitos... O senhor viu se os hotéis pagaram de verdade ou não? Pagaram, e o iate também? Estão pagando, o iate estão pagando. Tá pagando sim, também? Estão pagando. Até maio, os hotéis já haviam pago 3.800.000 desses 8 milhões. Enfim, eu acho que a gente tem muito debate a fazer, mas eu acho que eu tenho convicção de que a volta dos cobradores atende não só aos anseios da população, como da própria categoria de motoristas que não aguenta mais dirigir e cobrar passagem. Bom, lembrando também, o cara que é motorista tem que saber o seguinte: você ganha um adicional, isso é normal, você tem um piso salarial e mais um adicional, que é justamente esse adicional por dupla função, que é o de cobrador. O adicional chega em torno de 40%, se eu não me engano, no valor do salário. O motorista simplesmente vai ter esse adicional retirado do seu salário, é menos 40%, se não me falha a memória, de adicional por dupla função, não é isso? Nós estamos falando também esse levantamento, acho que não chega. Em algumas cidades que paga seja 50%, né? Aqui, se eu Mas não me engano... Mas é média de 30% a 40%. A lei, é obrigado isso, não tem nada a menor. Não pode ser só 10% para você exercer a função. É em torno de 40%, sim, o adicional no salário, que vai ser retirado do motorista. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Então, você sempre tira de um lado para colocar em outro, Sempre acontece o remanejamento. E o vereador também já está buscando o quê? Mas tem isenção aqui, vamos ver como é que fica, E naquela ele já está, lógico que o vereador experiente, A informação já está também se municiando de que o informações. adicional, posso estar errado aqui, A gente está fazendo esses levantamentos, Até porque para você obter informações do governo atual é difícil. É difícil. Mas nós vamos buscar a informação portal que eu tenho, que o adicional... portal não funciona, viu? A informação que eu tenho, é que o adicional não chega a 20%. Mas se for 20%, 30%, eu acho que é mais, 40%, esse valor também pode ser utilizado para custear a volta dos cobradores. Sim, se o motorista ganha 40%, então nós só necessitaremos de 60% para pagar os cobradores. Fica mais barato ainda, fica mais barato. Então, tem muitas informações a serem levantadas, enfim, para a gente fazer o debate no momento oportuno, mas você aposta que a prefeita não vai vetar isso? Olha, vamos apostar um panetone, eu adoro panetone, A gente gosta de apostar cerveja. Eu acho que ela veta. Panetone, eu acho que ela veta. Você acha que ela veta? Eu acho que ela não veta. Está apostado no panetone. Eu acho que ela vai aprovar o projeto. Eu acho que ela não veta, uma panetone do bom, hein? Eu quero o balduco, tá bom? Não precisa ser grande, não. Aquele pequenininho mesmo, de 500 gramas lá, tá bom. Não, vamos fazer melhor. Essa aposta está muito... um panetone para nós dois. E quem perder... Tá louco, rapaz. Tá aportando com gordo, rapaz. Não, e quem perder... O panetone eu como sozinho. Não, e quem perder tem que comprar 5 panetones e entregar o CRPI. 5 panetones. Bom, agora colocou o CRPI no meio, né? Tá bom. Tá fechado, tá fechado. Tá bom. Então, aí a gente compra 5 panetones, chama o Reginaldo, leva o panetone. CRPI. Falar em CRPI, ontem teve aqui o vereador eleito, Matheus Rodrigues de Bertioga, e a gente acabou não falando isso, mas ele quer o CRPI em Bertioga, Vai lutar, vai fazer uma gestão lá no governo, vai conversar aqui com o nosso amigo Reginaldo, eu fiquei até de passar o contato dele, porque ele também acredita no trabalho do CRPI e quer ter o CRPI em Bertioga, porque as crianças já saem de lá para vir se tratar aqui em Bertioga, aqui no Guarujá.
né? Então, e o vereador, muito inteligentemente, falou, olha, primeiro que eu dou comodidade, né, e vamos absorver todo esse know-how que tem, né, o CRPI e a seriedade com que é tratada as nossas crianças aí com problemas de paralisia, enfim, né, com qualquer tipo de deficiência. Então, parabéns aí ao vereador Matheus Rodrigues, né, que é filho do Toninho Rodrigues aí de Bertioga, né, eleito aí no primeiro mandato, já preocupado, ele comentou isso ontem comigo, eu acabei esquecendo de comentar, e o senhor tocou agora no assunto aqui do CRPI, aí me veio a memória, e eu faço questão de registrar isso. Né, então eu preciso até passar o contato para o nosso amigo Reginaldo, que é o presidente do CRPI. Gente, eu quero aproveitar aqui e lembrar aqui dos nossos apoiadores. Hoje a sopa, a gente sorteou a sopa semana passada, Cira, sorteamos, né? A padaria e restaurante O Rei do Trigo, meu amigo Vitor, seu Maneco, a dona Isilda, minha querida Fátima, viu a Fátima, que é também uma das proprietárias aqui da padaria, né? Com o filhinho, com o esposo, grande abraço, né? Satisfação, são amigos nossos de infância, né? Que a gente não vê, aí acaba encontrando no Facebook. Um beijo para a Fátima, né? Para o filhinho do casal, aí sensacional, lindo, é maravilhoso, que ela também é uma das proprietárias aqui da nossa padaria e restaurante O Rei do Trigo. E olha, eu quero lembrar para você, pãozinho quente a toda hora, 11 horas tem self-service, qualquer hora do dia, né? Faça aqui como vereador, né? A hora que dá uma folguinha, ele vai lá tomar um cafezinho, bater papo, encontrar os amigos, né, vereador? Sim. E faz os amigos pagar a conta. À noite. Faz os amigos pagar a conta, né, vereador? Os amigos convida, quem convida, paga a conta. Bom, eu não sabia disso, senão eu não convido mais também, então. Eu não vou pagar a conta, não. Ficar pagando conta aí, o vereador. Pô, eu pensei que ele ia pagar a conta, acabou eu pagando a conta, olha que coisa. A gente já se encontrou lá na padaria e restaurante O Rei do Trigo. Estou falando, gente, todo mundo se encontra lá e eu recomendo para você. Olha, Laboratório Itapema, exames laboratoriais com qualidade ISO, é aqui, ó, Laboratório Itapema, Guarujá, Mongaguá, né, Bertioga, tem Laboratório Itapema. Colégio Lali, a minha amiga Lali está informando. Você quer tirar o seu filho do colégio que está, já quer transferir ele, né, já está, a matrícula está aberta no Lali. E o Lali é um dos melhores colégios dessa cidade, tem quase 30 anos já de existência. Vai lá, conversa com a mamãe, com o papai, que já tem o filhinho no Lali, e você vai entender o que eu estou dizendo aqui para você, de tão bom que é o colégio. Então vai lá, bate papo com eles, com o papai, com a mamãe, mas não faça isso sem conversar antes, não. Né? Que você vai, Tuca, isso é papo de aprender. Não, vai lá, conversa com o papai, com a mamãe na porta, lá na hora de entrada, e você vai entender o que eu estou falando para você. Quer transferir seu filhinho, vai para o Colégio Lali, sistema positivo, do 1º ao 9º ano, Colégio Lali. Lâmpadas On, representante do Duracell, meu filho, vai trocar aí, ó, Natal está chegando, precisa trocar as lâmpadas em casa, aproveita, troca pela lâmpada de LED, que é muito mais econômica, é quase 70% de economia, e o melhor preço é aqui, ó, na Lâmpadas On, né, na Duracell, você encontra aqui com preços excepcionais na nossa Lâmpadas On. Olha aqui, na internet, né, ou então vá lá diretamente no nosso showroom aqui na Ademar de Barros. Eu vou um rápido intervalo e já retorno. De volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, pelo seu canal 11 da NET, também pelo seu canal 8 da Guaru TV, nossa TV. Obrigado aí pelo carinho todo dia, meio-dia, 10 horas da noite. Né? E depois tem Gilson Lima, Cabra da Peste, ao vivo, via cores, o dele é ao vivo, né? Tem o Gilson Lima, 1h da tarde aí, né? Um grande abraço aí pro meu amigo Gilson Lima, e o seu Forrobodó, bacana, obrigado Gilson, grande abraço, o carinho dos nossos companheiros aqui da TV Guarujá e Guaru TV, tá bom? E quero lembrar aqui que também estamos aí, sinal aberto 36 UHF, na TV Ilha do Sol para todo o litoral paulista, né? Lembrando também no canal 4 da NET, né? NET Baixada Santista, entrevistando hoje líder da oposição, né? Ele reeleito, esse foi reeleito com os pés nas costas, aí. Mostra o campeão aqui, ó. Quase campeão de votos aqui da cidade de Guarujá, foi campeão de votos, né? Vice-campeão, vice, né? Quase. Mas foi campeão de votos. A oposição deu de lavada. Né? O vereador Edilson Dias está aqui conosco hoje. Gente, quero lembrar aqui também do Hospital Guarujá, agora com atendimento de médico de especialidades, com preços populares. Né? O Hospital Guarujá é um hospital particular,
está aqui entre Guarujá e Vicente Carvalho, né? Você pode levar, olha as instalações aí, que maravilha. Aproveite aí o ambulatório médico de especialidades com preços populares no Hospital Guarujá. A Dracar Moda Masculina, vestindo os homens elegantes e os gigantes aqui. Mostra um homem elegante aqui, ó. Olha aí, ô, meu caro Edilson, tá lá, né, sempre se vestindo na Dracar Moda Masculina. E você também pode, homem de toda a Baixada, é a Rua Amazonas, em frente ao Crishop, Galeria Primari, aqui no Guarujá, em Vicente de Carvalho, para ser mais específico. E também a Pêndula São Jorge, meu amigo Jorginho. Jorginho falou, Tuca, vamos montar uma promoção aí pro Natal aí, né? Vamos sortear brindes aí também. Então, em breve você vai saber, né, o que a gente vai sortear de brindes para vocês que são espectadores aqui do programa Tuca Júnior na TV. E eu quero lembrar aqui que a Pêndula está aqui no Guarujá Center Shopping e também no Calçadão, em Vicente de Carvalho. E o restaurante Il Faro, né? O Il Faro já está lá no final da Praia da Enseada, todo preparado para receber essa gigantesca gama de turistas que vem para a cidade, né? Você já sabe, né? No final da Praia da Enseada, restaurante Il Faro, aquela casquinha de siri, cozinha mediterrânea. Gente, sensacional é Il Faro, tá certo? Vamos continuar aqui, caro vereador. Para minha surpresa, né, que a gente tem um intervalo aqui na gravação e aí todo mundo, né, como bom brasileiro, vai nessa porcaria aqui, né? Vamos lá no Facebook. É Brook? Não, é Facebook. Eu tô zoando com você, né? Eu tô falando errado porque quero. Então vamos lá no Facebook. Aí abriu o Facebook lá e olha lá, né? O Dr. Walter Suman acabou postando. Acabou de postar aí, agora pela manhã, na manhã desta terça-feira, né? Algumas atas da reunião da comissão de transição. Né? Então, algumas atas, a primeira, pelo visto aqui ouvida, foi a professora Priscila Bonini, fez alguns esclarecimentos. E olha, vou ser muito honesto, viu? É melhor ouvir o meu programa, assistir meu programa, que vocês vão ter mais informação do que tem aqui nas atas, né? Eu não vi nada de muito relevante aqui no que foi levantado, é uma coisa que todo mundo sabe, até aquele que não frequenta, né, colégio, não frequenta bastidor do colégio, o que tem aqui de informação é o que você normalmente ouve na bancada de todos os meus amigos da imprensa aqui da cidade do Guarujá. Não vai saber mais por aqui do que pela própria ata. O levantamento eu achei meio vago, né, o vereador? O que o senhor achou? O senhor deu uma lida também? Ou teve alguma coisa interessante na sua ótica? Sim, a única coisa interessante, né, que me chamou a atenção foi que, bem no final da ata, né, que é uma ata apenas de uma reunião, é que ela contém várias páginas, folhas, né? Ao final da ata, o coordenador da transição, ele solicita, né, mais uma vez... O coordenador é o Dr. Gerato, né? Alguns contratos, né, em relação ao UNAEP, em relação à construtora Matisse, em relação à aviação Guarujá, dentre outros, contratos estes que foram solicitados pela transição e que até agora a prefeitura não forneceu para a equipe de transição. Então eu até brinquei com o Tuca, eu acho que eu vou entrar com esse pedido, como eu sempre fiz, através da lei de acesso à informação, que aí, de repente, eu recebo esses contratos... Bem mais rápido. Bem mais rápido do que a equipe de transição, e aí eu posso ajudar a equipe de transição. Que, inclusive, o que me chamou a atenção nessa equipe de transição, se você me permite, Tuca, é uma equipe bem composta, pessoas capacitadas, pessoas técnicas. Eu acho que o Dr. Walter Suman acertou. Ele só errou em ter colocado, na minha opinião, é uma opinião pessoal, ter colocado o Dr. André Gerato para ser o coordenador dessa equipe de transição. Obviamente é uma pessoa capacitada também, uma pessoa muito inteligente, técnica, com experiência, só que o Dr. Gerato é representante, advogou e continua advogando para a empresa que tem um contrato na cidade, contrato de lixo. E também, hoje, ele é casado com uma pessoa, nada contra o casamento, enfim, não estou entrando na questão pessoal, estou fazendo uma análise política, mas ele é casado com uma pessoa que é membro de uma família que tem diversos contratos milionários com a administração. Então, eu não entendi. O Dr. Walter Suman montou uma bela equipe de transição
mas colocou para coordenar, ou seja, a pessoa responsável por receber todas as informações da máquina pública, todas as informações da administração, inclusive informações contábeis e financeiras, colocou uma pessoa que tem fortes ligações com empresas que têm contratos milionários com a administração. Foi um erro, não deveria ter feito isso, esse apontamento nós temos que fazer. Na minha opinião também foi um erro, na minha opinião deveria ter sido, primeiro o coordenador é o vice-prefeito, né? Ponto, né? Quem deveria coordenar esse trabalho aí é o vice-prefeito, é o Renato Pietropaulo, que é o Renato do Gama, é ele quem deveria. Primeiro que ele tem um cargo eletivo, ele é o segundo homem, né, na hierarquia aqui da cidade, tem o prefeito, depois é o vice, né? Então é o segundo homem, é o homem de confiança do próprio Walter Suman, mas errou ali no momento da composição, de entregar, né, porque é advogado, etc. e tal. Bota o cara como assistente do vice, né? O doutor Grato pode muito bem assistir o vice-prefeito, que é o Renato Pietropaulo, né? E não o contrário, o vice assessorar o doutor Guerato, né? Acho que é bem diferente isso. Mas vamos ver o resultado, né? O final, o que importa é o resultado. Mas eu entendo a sua preocupação, vereador. Eu entendo. Algumas informações... Essas empresas, só para você ter uma ideia, essas empresas futuramente, com certeza, disputarão licitações na prefeitura. E o doutor Guerato, né, que tem fortes ligações com essas empresas, terá todas essas informações em mãos. Ou seja, se ele compor, né? Se ele for escolhido para compor alguma secretaria. Mesmo que ele não seja escolhido, mas já na transição ele vai ter acesso a essas algumas informações sigilosas, não pode, é verdade. Não pode. Enfim, como você falou, acho que você foi feliz. Olha, na equipe de transição você tem o vice-prefeito, que é um cara preparado, poderia ser o coordenador da transição, né? Você tem aí o próprio Gilberto Benzi, que poderia ter sido indicado como membro da comissão, e é uma pessoa experiente, poderia coordenar a transição, tem jogo de cintura, né? Conhece, porque já foi vereador por 2 gestões, né? Conhece um pouco de máquina pública, enfim. Ou seja, você tem outros nomes. O próprio presidente do PSB, ou seja, do partido do prefeito, que já está na comissão de transição, poderia coordenar a transição, mas eu acho que a pessoa mais indicada, como você mesmo disse, até porque tem cargo eletivo, ele foi eleito juntamente com o prefeito, é o vice-prefeito. Bota o cara para coordenar a transição, né? Até para resguardar muitas informações que serão fornecidas, que serão obtidas, né? E que não podem cair nas mãos de pessoas que têm ligações com empresas que têm contratos milionários com a prefeitura. Eu acho que foi um erro, na minha opinião. O doutor Walter estava ontem, bota a foto dele aí, ele já publicou na página dele, que é pública, né? No Facebook, me permita colocar a foto do doutor Walter, estava lá com toda a equipe dele lá, estava aí, na foto você vai ver aí que aparece o Darney Cândido, né? Aparece aí o Cláudio Paes Rodrigues, o próprio doutor Walter Suman, tinha mais um aí, que agora eu não lembro de cabeça. Então, mas essa é a foto aí onde aparece, né, a equipe dele no seminário de preparação, lá onde da Conan, né? Se eu não me engano, a empresa, acho que é Conan, ela preparou esse seminário, né? Ganhei a eleição e agora? Então, alguns palestrantes foram convidados para proferir palestra ali para os novos prefeitos. E eu conversando com o Dr. Walter, como eu disse ontem, ele ainda dizendo, que esse final de semana estarei em Olambra também. Vai acontecer, é dos municípios, o vereador? Não sei te vai ter alguma coisa em Olambra, né, onde os novos prefeitos também e estarão reunidos lá, o governador, enfim. Vai ter um encontro lá no interior do estado de São Paulo, ele também estará, né, presente representando aqui o município do Guarujá. Enfim, está se preparando. É o que eu disse, né, aqui antes das eleições. Né, quem quer que fosse, quem quer que ganhasse a eleição, né, na cidade do Guarujá, né, teria que aprender a governar na cadeira. Né? Ninguém estava preparado, absolutamente nenhum deles estava totalmente preparado. São todas pessoas capacitadas.
Mas este preparo para uma administração, né, isso vai vir com o tempo. O Dr. Walter está fazendo todo o esforço para aprender, não é isso? Está indo em seminário, está fazendo o serviço certinho. Como se fosse a Haifa, como se a Haifa tivesse ganhado as eleições, também estaria fazendo a mesma coisa. Ela já teria um passo a mais, porque o seu esposo, né, como já foi prefeito, poderia orientar ela de uma forma bem mais próxima. Mas de toda sorte também teria que fazer, né, esses cursos, seminários, enfim, para entender um pouco mais aí o que é uma administração pública. Porque não é fácil administrar uma cidade como Guarujá, né? Não é fácil, não é fácil. E se a prefeita Antonieta, quando tomou posse no seu primeiro mandato em 2009, já disse, todos lembram, né, que ela pegou terra arrasada, que a prefeitura estava cheia de problemas e que, afinal de contas, ela levou quase 8 anos e não conseguiu resolver esses problemas. Não resolveu nenhum, né? Imagine a situação que o Dr. Walter Suma vai pegar a prefeitura de Guarujá. Então, eu acho assim, Tuca, Exato. Gostei. Exato, eu acho o seguinte... É verdade, se ela já reclamava que no Farid era ruim, né? A Antonieta reclamou, ficou 8 anos. Né? Pouco resolveu. Tuca, imagina o Dr. Walter vai poder reclamar até 2022. Quem estiver assistindo este programa sabe do que eu estou falando. Quem está assistindo sabe como se encontra a situação da saúde no Guarujá e não era assim quando ela tomou posse. Quem conhece e anda pela cidade vê o rastro, né, de destruição que ela deixou e quando ela assumiu não era assim. Ou seja, aí a gente pode citar diversos exemplos aqui. Então, quem está assistindo sabe do que eu estou falando. O Dr. Walter Suma vai assumir a prefeitura de Guarujá numa situação muito pior do que a situação que a prefeita assumiu. Portanto, eu apoiei o candidato Farid Madi num primeiro momento, depois foi a Haifa Madi, certo? Apoiei por convicção, enfim. Só que agora é um momento de todos nós torcermos pela cidade. Eu acho, né, espero, vou torcer para que isso aconteça, que o próximo prefeito faça uma boa gestão. Certo? Alguns até me perguntam, poxa, mas você é amigo do Walter Suma, você vai para a oposição, vai para a situação, vou aguardar 100 dias de governo, é um novo governo, eu quero ver a cara desse governo, as pessoas que irão compor as secretarias, principalmente as secretarias mais importantes desse governo, as primeiras ações, os primeiros passos, depois nós vamos avaliar. Sou amigo do Walter Suma, sim, a minha esposa, inclusive, é paciente dele, enfim, só que a minha amizade maior, Tuca, é com a população. Se for um governo que caminhe no sentido de iniciar um processo de reconstrução da cidade e resolver os problemas que a população enfrenta hoje, a gente sabe que não vai dar para fazer isso de uma hora para outra, não é no primeiro ano, enfim, vai demorar um tempo, mas a gente consegue ver que os primeiros passos vão nesse sentido. Se for nesse sentido, eu, na Câmara Municipal, não seria obstáculo, eu vou tentar ajudar da maneira que for chamado, enfim. Agora, se for um governo que vai manter tudo que está aí da forma que está e não vai avançar, com certeza a gente pode tomar outra postura na Câmara. Mas eu torço para que dê certo, eu torço pela minha cidade, independente do prefeito ser o Suma, ser a Haifa, ser o Sidney, ser o Benzi, ser a Angélica, eu quero que a minha cidade dê certo. A gente não aguenta mais viver numa cidade na situação em que ela se encontra. Bom, eu não estou torcendo não, eu tenho certeza que vai dar certo, né? Eu já sou um pouco mais otimista. Tá certo que eu já quebrei a cara uma porrada de vez, mas tudo bem, né? Eu tenho certeza, vai dar certo. Eu quero ver o Pedro Gouveia aqui em São Vicente brilhar, porque vai brilhar, não tenho dúvida disso. Eu quero ver aqui o Ademar aqui em Cubatão também brilhar. Vai ter trabalho, hein, Ademar? Vai suar a camisa, hein, meu filho? O gordinho lá vai emagrecer. Né? O Caio Matheus aqui na Bertioga também vai, acredito que o Caio se dê bem aí também como prefeito, enfim, vai ter que trabalhar um pouco, né, esse jeito dele de ser. Isso não tenha dúvida. O pessoal acha que ele é meio distante um pouco da população, mas isso ele vai ter que trabalhar, esse jeitão dele aí. Na verdade, ele quer resolver o problema de Bertioga e é um cara capacitado para isso. Né? A gente deseja o mesmo sucesso para o Mourão lá na reeleição dele. Esse é o único cara aqui na Baixada que eu não me preocupo.
né? Tenho certeza que vai dar certo é com o Mourão. Não, te juro por Deus, esse é o único cara que fala, não, isso aí tá, o povo de Praia Grande tá tranquilo, né? E o povo aqui de Santos, se prepare que vocês podem ter muitas surpresas aí durante essa administração do Paulo Alexandre Barbosa, né? Tem muita coisa que está começando, esse vídeo tá começando a aparecer aí, né? Já começa a pipocar aí nos noticiários, uma denunciazinha aqui, outra ali, começa a surgir e a gente vai saber o quanto custou essa reeleição, né, do Paulo Alexandre Barbosa para o povo santista, né? Não estou aqui desmerecendo o trabalho do prefeito de maneira alguma, desejo todo sucesso a ele, né? Espero que ele acerte, que o povo santista merece, não é verdade? Mas, se começar, eu já vi ontem, estava assistindo o Jornal da Tribuna, a coisa tá feia, né, meu filho? Bom, vereador, obrigado, um grande abraço ao senhor e continue nos representando bem lá na Câmara Municipal de Guarujá. Continue com aquela liderança maravilhosa, o líder da oposição na Câmara. De férias, por 90 dias, mas líder. Obrigado, Tuca, obrigado pela atenção de todos, tá? E, se Deus quiser, nós estaremos aqui numa próxima oportunidade, Tuca. Olha, a férias que eu digo, que ele falou que vai dar um tempo aí de 100 dias, né? Então é 3 meses, né? Praticamente um pouco mais de 3 meses, 3 meses e 10 dias, ele vai estar dando aí de crédito aí para esta nova administração. Por isso que eu falei, vai estar de férias, trabalhando, mas de férias. Gente, a todos obrigado, um abraço, fiquem com Deus. O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Lâmpadas ON, especializada em iluminação e eficiência energética. Texa Construtora. Dracar Moda Masculina. Restaurante Il Faro. Colégio Lali. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá Convention and Visitors Bureau. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia.